E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior e hoje estamos aqui para mais um episódio do quadro WJ Review. Exatamente, quadro este que a gente faz reviews, né? Resenhas, análises, qualquer termo que você queira utilizar, ou apenas uma conversa falando de um mangá por inteiro, né? E hoje a gente vai falar de High Score Girl, um mangá bem massa, não sei o que, mas a gente tá falando dele hoje principalmente porque é um podcast patrocinado. O Rude apoiou a gente com R$ 50 lá no Apoia-se, lá no Orelo, lá no PicPay. No caso, no PicPay, mas enfim. Ele fez também de um jeito, que ele não quis doar no Apoia-se, nem na Aurelo, nem em outro lugar. O que ele fez? Ele doou R$ 50 no nosso PicPay, só que ele queria fazer um WJ Review de High Score Girl. É porque ele teve dificuldades no Apoia-se, na Aurelo, tá? Então. Inclusive, esse podcast, ele mesmo, pela primeira vez, ele escolheu, né? Houve a escolha de quem participaria, né? Ele escolheu aí a gente para fazer esse podcast. Eu me sinto honrado, né? Agradeço aí ao Ruth pela escolha. E a gente prometeu, né? Que a lei a gente tá aqui, né, agora. Trio parada dura do WJB, né? Enfim, vocês começaram a falar, mas eu nem introduzi vocês, né? E aí, Robson? Meia hora de programa, já estamos aqui, né? E aí, gente, tranquilo? Vocês estão bem? E aí, Tânia? Oi, vocês não sabem, pra quem ainda não me conhece, depois de tantos anos, eu sou o Talion do WJB, né? Como eu já dizia um amigo meu, o Talion do WJB? Pois é, o Talion do WJB. Então, pra quem não sabe, a gente tá em todo podcast, né? A gente tá. Eu e pelo menos o pessoal que tá, nós três aqui, a gente tá em quase todos, né? Exatamente. Agora indo propriamente pro mangá. High Score Girl, lançado de outubro de 2010 até setembro de 2018 na revista Big Gangan, que é uma revista seinen da Square Enix. E também é uma revista mensal. Por isso que tem Exatamente. 8 anos de publicação e tem 65 capítulos. Exato. E teve também um hiato no meio, né? Teve uns problemas de direitos autorais, né? Que deu uma atrasada no mangá também. É, porque se você for ver, esse mangá, ele usa literalmente os caras de Street Fighter, usa personagens, usa os jogos em si, tá ligado? Uhum. Eu achei estranho quando eu tava lendo o mangá, eu falei, como que eles conseguiram a licença pra essas coisas? Eles travaram uma guerra difícil com a SNK, mas que ganharam no final das contas. Vale salientar que esse mangá serve também de marketing para a própria Square Enix, né? Então, ele, digamos assim, geralmente mangá que é feito com o intuito de comercializar certas coisas ou promover certas coisas, às vezes a gente não dá muito valor, né? Porque ele tende a se importar mais em vender o produto do que passar uma mensagem. Mas não é o caso de High Score Girl, né? Eles usam a mensagem para promover o produto de uma forma inteligente, assim, que eu acho que funciona legal com o pessoal que gosta, especialmente o pessoal que é gamer, que é o público-alvo desse mangá, né? O mangá foi feito por Oshikiri Rensuke, mesmo autor de Pupipo e Misumisou, entre outras coisas, porque esse cara tem uma carreira extensa, né? É, eu não sei quando vocês estão vendo esse mangá, mas a gente tá gravando dia 17 de maio de 2024. Tá lançando a continuação de High Score Girl, que é High Score Girl Dash, que conta a história da Hidaka quando ela cresceu e virou professora. E uma coisa que eu queria mencionar do autor é que ele foi, ou ainda é, não sei, ele pode viver do jeito dele, né? Músico de uma banda, né? Eu achei isso curioso. Cara, dá pra ver que ele faz o que ele gosta, porque ele gosta de jogo de luta, ele streama. Lá no Twitter dele tem a Twitch dele, você pode ver quando ele faz stream. Ele streama jogo de luta, ele gosta de jogo de luta, fazer mangá e música. Cara, esse cara acho que ele zerou a vida, porque ele faz tudo que ele gosta. Enfim, tacando propriamente a sinopse aqui agora. Eu tirei da Netflix essa sinopse, tá? Que né, teve anime de High Score Girl. Isso, é que depois que o mangá acabou, mano, legal que o mangá acabou no mesmo ano eles anunciaram o anime, que a Netflix comprou e é exclusivo lá. É que eu não sei porque a Netflix hoje tá muito maluca, os catálogos entre anime sai anime direto, mas dia 17 de maio de 2024, tá lá as 3 temporadas que adaptam o mangá por completo. Eu não sei se adapta certinho, porque faz muito tempo que eu assisti, mas adapta o mangá por inteiro. E pegando a sinopse de lá, um gamer viciado e totalmente incapaz na escola e nos esportes finalmente encontra seu par em seu fliperama favorito. E é sua colega de classe rica, Akira. Aí começa toda essa luta, esse embate, essas questões de crianças ou adolescentes vivendo no meio da efervescência dos jogos de fliperama dos anos 90. Vivendo em salas escuras, porém com a luz das máquinas. É legal que essa época tô bem a época do fliperama, porque é uma época que tava muita fé. Videogame tipo, você tem em casa PlayStation 5, esses negócios. E nos anos 90 não tinha porque era muito caro. Então o que o pessoal adolescente fazia? Pegava tipo uns 100 ienes, dava várias fichas,
E é pra fliperama, porque fliperama é muito mais barato, você consegue ficar a tarde inteira jogando com seus amigos, tá ligado? Aí o povo ia lá e matava o tempo. E isso não é só no Japão, né? Eu não sei se algum de vocês viveu esse momento, né? Mas eu vivi essa era dos fliperamas bastante. E, cara, era muito legal jogar fliperama, só que o dinheiro sempre pesava, né? Então, realmente, o que o mangá passa, de que assim, você tinha que ser o melhor possível, era verdade. Porque não tinha dinheiro, especialmente no Brasil, né? Não se tinha dinheiro pra comprar várias fichas em um jogo só. Era tipo um parque de diversão, assim. Você ia, comprava um tanto e aí jogava aquilo ali. E era muito louco, porque os combos, não dá pra você ficar testando coisa, né? Os combos, tudo tinha que ser descoberto na hora, porque era muito complicado de você jogar em casa, né? O videogame já era, na época já era muito caro. E só depois de muitos anos que eu fui ter eu tive um Mega Drive, Mega Drive 3 Sega, que é onde tem o primeiro jogo do Sonic. Mas, cara, eu só fui jogar alguns desses jogos que estão aí, especialmente Street Fighter 2, tempos depois, né? Quando eu já tive mais acesso no computador que eu pude baixar emuladores, assim. Só uma curiosidade aqui que eu queria mencionar é que tem um choque quando tu vai ler High Score Girl, e se caso você não tenha essa informação, de que você vê ele botando dinheiro diretamente no fliperama, né? Botando dinheiro diretamente na máquina, né? Enquanto no Brasil, cara, a gente usava ficha, vocês sabem por quê, né? Porque a economia do Brasil é uma coisa extremamente complicada, principalmente nos anos 80 e 90. Então, cara, a moeda trocava toda hora. Então imagina tu ter que trocar lá aí todo o componente eletrônico da máquina para poder, mas essa moeda não cabe, mas bora trocar a abertura aqui para outra moeda. Então eles pensaram assim, não, bora só botar uma ficha mesmo, que é tudo padronizado e show, sabe? Eu joguei fliperama, mas não foi o meu vício da vida, assim, mas foi massa. Fliperama no Brasil, ele existia em qualquer banca, mas ele era. Geralmente não era o fliperama que High Score Girl mostra, né? Que é aquele fliperama onde tem vários jogos, onde tem várias opções de jogar e tal, tem muita gente jogando. Geralmente naqueles fliperamas velhos, assim, sabe? Que ninguém mais tinha de descarte, tinha um jogo muito bosta. E aí a gente entrava lá e jogava, né? E vale salientar que o Júnior falou, né? Pra quem não, uma curiosidade aí, que o Real ele começou a circular em 94, né? Que é justamente a época que o mangá se passa. Então, imagina se fosse no Brasil isso aí, a gente ia ter grandes problemas. Imagina o cara compra com um cruzeiro uma ficha num dia, no dia seguinte, pô, ó o real aí, cara, já tem que trocar a minha moeda. Uma coisa que eu tive dúvida no começo, assim, mas no final eu tenho uma resposta bem clara pra isso. Eu queria fazer essa pergunta de qualquer jeito aqui. Vocês veem esse mangá como uma homenagem barra uma... Eu não sei se utopização é o melhor termo pra utilizar, mas eu vou usar mesmo assim. Uma utopização dos fliperamas dos anos 90 no Japão? Ou vocês acham que ele tenta tacar uma visão mais pessimista barra realista da coisa? Assim, que pra mim no começo ele fez uma homenagem. O pessoal que ia pro fliperama e tá mais crescido hoje, lembra de falar, pô, mano, eu ia com meus amigos pro fliperama, jogava, ficava a tarde inteira fazendo nada, só jogando fliperama, falava, aí perdi uma luta, falava, puta, como que eu vou voltar a jogar, tá ligado, sem a ficha? Aí depois não, o mangá aí tentou fazer uma coisa mais realista, tá ligado? É legal que esse mangá, ele acompanha o crescimento dos personagens, então quanto mais o mangá passa, menos eles ficam no fliperama, tá ligado? Isso que eu acho legal no mangá. Ele é um mangá que, como a gente citou, né, ele tem um objetivo de marketing. Então, querendo ou não, ele precisa trazer a visão dos jogos de uma forma positiva. E isso é reforçado muitas vezes na história, porque a gente tem personagens que contrastam com essa ideia, né? O próprio Haru, muitas vezes, ele tá com problemas com a Moemi e ele tenta argumentar. O grande argumento do mangá é a Moemi entender que jogos não fazem alguém ser bom ou ruim nos estudos. O que faz é a responsabilidade da pessoa com relação a isso. Que jogos não são algo negativo. Só que ele traz isso como um subplot, né? A visão principal, a ideia principal é a gente ver o mundo pelos olhos de uma criança, pelos olhos do Haru. Como alguém que cresce no mundo dos jogos, que cresce nessa era dos jogos, que evolui muito rápido, como que uma pessoa dessa, sabe, vê o mundo? E o Haru, e quando a gente é criança, a gente é muito influenciado por desenho, por anime, por filme, a gente é muito influenciado por jogos. Então, grande parte dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, são muito por conta dessas experiências que a gente tem. Pô, quem não lembra de sentir hype pra chegar em casa e zerar um jogo, sabe? Ou sentir hype pra, tipo, voltar da escola e poder já terminar sei lá, de zerar o GTA San Andreas, por exemplo, né? Ou pegar os códigos do GTA San Andreas no PC e descobrir um código novo. E conversar com os amigos no dia seguinte, sabe? Todo mundo teve essa época, e essa época é justamente uma época que a gente lembra com muito carinho.
E é isso que o jogo quer mostrar, assim. Tanto que muitas vezes as metáforas dentro do jogo são colocadas na visão de um garoto que só conhece esse mundo dos jogos como a vida dele, sabe? Ele tem essa perspectiva mais forte dentro dele porque é o que mais impacta a vida dele. Então, ele tá atravessando a rua, ele olha o Guile, ele tá do outro lado, ele olha o Zangief. Porque ele vê a personalidade da pessoa pela forma com que ela joga. Porque como ele ainda é uma criança, ele tem uma visão inocente das pessoas. Ele não vê com maldade, por exemplo, a forma com que a ONU se aproxima dele. Na verdade, ele vê a ONU como se ela fosse o Zangief, na visão dele, né? Um cara forte, imponente, que bota medo nos seus adversários. Então, a gente está basicamente vendo os olhos de uma criança. Não é que a gente está tendo só a perspectiva do protagonista, a gente está vendo a história como se nós fôssemos uma criança. E é importante entender isso. O próprio romance é um romance infantil. Eu acho que isso é muito bacana. E também com o jeito que o autor resolveu criar a ONU, no sentido de. Porque mesmo ele sendo criança, se ela expressasse as opiniões dela, não sei o quê, você como leitor, começar a entender o que está acontecendo na história, o próprio Haruo poderia ter o arco de personagem dele mais rápido. Só que ele criar um personagem que nem a ONU, que ela não fala nada, que meio que tudo que você entende dela acaba sendo apenas ações. Então você meio que tu tá seguindo por mais tempo a mente do Haruo do que qualquer outra coisa, sabe? Você tá tendo que de alguma forma ter um amadurecimento, um desenvolvimento da história junto com o próprio Maruo se tornando um adolescente, um adulto, sabe? Uma das partes que eu mais gosto do mangá é quando tá o Haruo e a Moemi, que é lá pra frente, metade pra frente do mangá aqui. A Moemi tá meio que puta com o Haruo, fala, mano, você tá tirando a Ona tem que estudar, tá ligado? Jogar videogame é pra gente estranha, que não pode. Só que quando ela foi ver o Haruo nem videogame ele tava mais jogando, que ele não tinha tempo, ele só tava trabalhando. E é legal que nessa parte, ela ajuda o Maruo a trabalhar, tá ligado? Ajudar a tirar as caixas do caminhão. E tem um quadro que eu acho muito legal, me vi muito nesse quadro, que é só ela vendo o Maruo de costa com ele cansado, curvado e cansado, tá ligado? Aí ela vê, pô, ele é um cara esforçado, tá ligado? Foi a partir daí que ela começou a ver outros olhos dele. É que nem o que a gente mencionou, no momento inicial da história, os jogos são a vida pro Haruo. Enquanto no momento final acaba sendo não só uma forma de socialização, né? Que nem no mangá inteiro acaba sendo, mas enfim. Não só uma forma de socialização, como um complemento da vida dele, não a vida dele. E óbvio que isso ajuda também, não só em questão de, ele ficou mais velho e ele entendeu as coisas. Não, também a questão de ele ter uma pessoa que, mesmo que não falasse nada, fizesse com que ele começasse a entender a vida, começasse a entender o que é buscar um objetivo na vida, que não só ter o nome em top 1 no Ghosts and Goblins, sabe? É assim, se ele não te pega pela nostalgia, por exemplo, o Final Fight, o Sega Mega Drive 3 que eu tinha, é onde teve um dos primeiros Final Fights, né? Eu joguei muito Final Fight, acho que foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, foi Final Fight. E assim, se você se identifica com os jogos que tem ali, é muito mais fácil de entender os sentimentos do Haru. Mas eles não são a única coisa que vai te trazer para dentro do mangá. Vale salientar que se você não tem experiência em jogos, o mangá ainda funciona. Eu acredito que ele vai ser menos interessante de se ler, mas a mensagem ainda vai ser passada da mesma forma. Porque como o Júnior falou, a Akira não falar na história e ela utilizar a expressividade é peça-chave para que os acontecimentos se desenrolem da melhor forma. Isso que eu tenho que elogiar o autor, inclusive, que ele consegue com muito pouco e traços muito simples também, fazer a ONU ser muito expressiva com os rostos que ela faz. E isso faz com que a gente dê muito valor à arte que ele traz, né? Dê muito valor a alguns momentos da história onde ele usa bastante simbolismo dos jogos para representar o sentimento do Haruo com relação às coisas. Apesar de eu achar que ele exagera um pouco nos diálogos às vezes, mas isso não tira o mérito do mangá de forma alguma. E a gente tem muita perspectiva, depois ele traz a perspectiva da Koharu, né? Que é meio que a antítese da ONU, no sentido de que ela não sabe jogar, ela não gosta de videogame, ela fala bastante, ela é muito mais direta com o Haruo do que a ONU. A ONU, ela tem vergonha, ela é tímida, ela não sabe demonstrar o sentimento assim como o Haru. E a Hidaka já é mais resolvida, ela já sabe o que é o amor, ela já sabe o que é gostar de alguém, ela já sabe o que ela quer, ela é mais resolvida. E acaba que o Haruo fica nesse conflito emocional, né? Não vou dizer conflito amoroso, porque ele não sente amor ainda no começo. E tanto que eu acho que é por isso, né? Justamente pela Akira ser muito quieta, que lá no meio do mangá eles trazem a Makoto, que é a irmã dela. Que é justamente para poder trazer esse contraste para a vida dela mudar. Porque a Akira, com a personalidade que ela tem,
jamais conseguiria sair do mundo que ela tá, sozinha. Então ela precisaria de alguém que estivesse ali no meio, que justificasse a superproteção dela, e ele encontra essa facilidade trazendo a Makoto pra história. Porque só o Dia, que é o mordomo dela, já não seria o suficiente naquele ponto da história para poder fazer com que a ONU se livrasse das garras da Moemi, digamos assim, né? Também complementando uma coisa da Hidaka, que o relacionamento do Haruo com a ONU acaba meio que sendo de adaptação, inicialmente, porque eles acabam tendo a mesma vida. Óbvio que mesma vida no sentido das maneiras que eles vão se encontrar, né? Óbvio que a ONU ela é rica e ela tem uma educação totalmente fixa de você não pode fazer tal coisa, porque você tem aula de pismo, não sei o quê. Enquanto o Haruo aparentemente é um Zé Ninguém, né? Mas, enfim, eles compartilham os mesmos momentos de lazer, acaba sendo os mesmos. Enquanto para Hidaka, que o Talion mencionou que é uma pessoa mais expressiva, no sentido de ela fala mesmo as coisas, ela se entende mais rápido, só que ela também tem a coisa de que, como a ONU influenciou o Haruo acaba influenciando a Hidaka a entrar num mundo diferente, nem que seja a princípio, eu quero entrar nesse mundo porque é um mundo que ele gosta e talvez ele me respeite, talvez ele tenha interesse em mim. E acaba sendo aquela coisa de um pouco de adolescente, de eu tenho interesse por essa pessoa, então eu quero ser meio que essa pessoa para ela começar a prestar atenção em mim. E também mostra um pouco de maturidade, mesmo que a Hidaka seja uma personagem bem exagerada em alguns momentos. Mas também mostra uma outra forma de maturidade na história, que é, macho, eu não vou conseguir ele já tá apaixonado por alguém. Mas mesmo assim, mesmo que o meu objetivo inicial não tenha sido cumprido, eu encontrei uma nova forma de vida, um novo hobby. Ele mudou minha vida de uma forma que eu não estava esperando, entende? Porque eu era só uma menina que estava estudando, fazendo nada na vida, enquanto eu encontrei o amor nos jogos. E agora eu tenho pessoas para quem se comunicar, um hobby mesmo, um passatempo para minha vida chata. Não, é legal que também esse mangá, o romance, ele é bem natural. Porque o começo da ONU com o Haruo era literalmente dois desconhecidos que jogavam. Literalmente assim, quando você faz um amigo, tipo, do nada aí. Não sei nem se nome, bora jogar, bora. Você joga a tarde inteira, depois você descobre no outro dia quem é o cara, tá ligado? Aí foi ainda depois que eles começaram a descobrir que eles eram da mesma sala. Ele começou a desenvolver um romance pra ela, depois ela começou a desenvolver um romance pra ele. Aí depois a Hidaka, tá ligado? Que nem ela entendeu porque começou a ter interesse pelo Haruo, mas começou a ter interesse, começou a tentar entrar na vida do Haruo também. Começou a ter os mesmos hobbies, tá ligado? Isso que é o mais legal desse mangá. É um romance natural como qualquer um teria. É aquele amor de infância, né? Não tem nenhuma lógica pra você gostar de alguém, você só gosta. E às vezes isso acontece pelos motivos mais bobos possíveis. A Hidaki, em um determinado momento do mangá, ela fala: eu não sei porque que eu me apaixonei por esse garoto, talvez pelo fato de ele ser muito interessado nas próprias coisas, e isso é o charme dele, sabe? Ele não. O Haruo não se importa muito com uma pessoa. Ele não conversa com uma pessoa porque ele tem uma segunda intenção. Ele conversa com as pessoas porque ele se diverte, ele ama o que ele faz, sabe? E esse amar o que ele faz acaba transferindo para outra pessoa esse amor que ele tem por aquilo. Então acaba semelhante a nós, assim, conversando, sabe? A gente acaba ficando amigo porque nós temos gostos semelhantes e, no fim das contas, a gente acaba gostando de conversar um com o outro por conta disso. A consequência disso é formar uma amizade, mas isso acontece porque a gente tem um assunto específico que a gente gosta de conversar. E na vida real, e quando a gente é criança, isso pesa muito mais, porque as relações que a gente tem, elas são relações muito próximas, muito intensas com todo mundo, né? Pô, você não se relaciona com uma criança, não se relaciona com a outra sem gostar de alguma coisa em comum com ela, sabe? Adulto sim, criança não. Você tá no fliperama, você vai se relacionar porque gosta de jogo. Você tá na escola, você vai se relacionar porque vocês gostam de alguma coisa ali na escola. Porque criança é muito honesta com os próprios sentimentos. E é por isso que a Hidaka começa a frequentar o fliperama, pra poder ter assuntos com o Haruo. E a partir daí o Haruo sempre ajuda ela, porque mesmo o Haruo não gostando de perder, sendo orgulhoso, tendo esses defeitos, ainda assim o Haruo se diverte com o que ele faz e ele gosta de fazer aquilo. Então ele não se importa de ensinar alguém, de ter uma revanche, de perder. Ele não é uma pessoa ruim. Ele simplesmente é um garoto orgulhoso nos próprios jogos. Ele é um mau perdedor, basicamente, né? A gente tá falando esses pontos positivos. Eu queria só falar umas coisas que me incomodam no mangá. E vamos complementar isso que a gente tá falando agora, que a gente tá falando do desenvolvimento do mangá, o quanto ele é interessante. Ele é mesmo. Quando chega no capítulo final, que a gente vai mencionar mais depois, tu realmente se sente emocionado pelo que tá acontecendo, pela jornada que os personagens tiveram. A jornada em si me incomoda, primeiro numa parte ruim, mas não é tão ruim assim, não chega nem tanto a ser um problema, mas pra mim esse mangá, que nem o Talion tinha mencionado antes, tem, principalmente no início, assim,
Pô, tem muito texto, cara. Óbvio que é muito texto, não necessariamente nude, mas muito texto que é. Ai, o Haruo explicando como é que funciona o Final Fight. Óbvio que aí é aquela coisa do. Ai, o Haruo, ele tá demonstrando por meio de palavras o entusiasmo dele, que é o que uma criança faria. A coisa do. Aí ele tá descobrindo um mundo novo com alguém que também quer descobrir esse mundo, então ele vai se mostrando pra pessoa, ele vai explicando como é que funciona esse jeito, como é que você pode melhorar nesse jogo, como é que eu consegui essas minhas conquistas e quero ver se você consegue me ultrapassar, etc, etc. É muito texto, mas não tem um problema per si. O que só acabou me incomodando é só no contexto dessa leitura, dessa gravação que, querendo ou não, tive que dar uma rushada, né? Aí tu, sei lá, tu lê vários capítulos de uma vez esse mangá fica meio complicado, mas a partir de um ponto, depois da metade fica mais tranquilo, assim. O Júnior falar isso, mano, eu li acho que em 3 horas o mangá. É que tem um motivo também que tu já tinha visto anime, né? O começo do anime também me incomodou muito dos personagens serem, mano, uns filha da puta, cara. Mas dá pra entender porque eles são crianças. Mas irrita. É, a criança sim tá muito fácil. E são pré-adolescentes. Então o pré-adolescente tá o flor da pele, tá ligado? Xingando os outros, batendo. Só que foda aqui é com o carro atropelando o Maruo toda hora, tá ligado? A Oro dando soco no Maruo toda hora. No começo do anime, isso me incomodou, tá ligado? Eu achei estranho. Só que depois eu me acostumei com isso e no mangá foi mais fácil de ler, de entender os personagens. Complementando isso, que era o outro ponto que eu ia mencionar, que é o, entre aspas, ruim, que é uma coisa do... Os personagens per si, você acaba entendendo eles mais do que tu gostando deles à primeira vista. Porque é óbvio que vai bater a coisa da nostalgia, bater a coisa da reflexão do... Pô, mas essa jornada valeu a pena, ou comecei a me identificar com o Haruo de uma forma ou de outra, etc. Eu digo que eles são entendíveis, que, cara, tu lendo o mangá, e óbvio que é interessante pelo desenvolvimento, não sei o quê, mas tu lendo o mangá, macho, não tem um personagem legal nessa história, cara. É impressionante. Ah, o dia é legal. Não, ele é um filho da puta também. Ele atropela uma criança, cara. Como é que tá? Ele usa essa atropelo pra ser uma gag do mangá, mas chega uma hora que foi tanto atropelo que ficou engraçado, tá ligado? Fiquei muito puto quando ele atropelou o Haruo na hora que ele ia se declarar. Nossa, puta que pariu, pai, mano. Queria ver uma relação dos dois. O cara atropela o Maruo, velho. Mas tem a coisa do que o Thalia mencionou de que são crianças, né? Então, óbvio que criança é irritante. Óbvio, aí por isso que tem a coisa do mangá que quando eles vão se desenvolvendo, tu vai entendendo mais a mente deles, eles acabam tendo objetivos diferentes na vida, etc, etc. Só que mesmo assim, cara, tu se sente tão imerso nesse contexto que meio que aquelas situações... Isso é um ponto positivo do mangá, tá? Aquelas situações que é meio que... Citando a gente, propriamente. Quando tu vê uma live nossa e vê o Maitos e o Rob se bicando, assim, sabe? Tu sente isso propriamente no mangá com os amigos do Haruo, né, cara? O maluco do gel falando assim, porra, eu não... Porra, tu tá comendo todo mundo, né, cara? Porra, eu que sou muito foda, eu que uso gel, eu não tô com ninguém, cara. Pô, você tá muito na minha frente, né? A própria mãe do Haruo falando isso pra ele, né? Ó, cuidado, não engravide ela não, filho. Vocês vão pra um hotel dormir junto com 12 anos? Nossa, vai acontecer alguma coisa. Aí fala aí, você tem uma parte com os dois no motel dormindo à noite numa outra cidade, tá ligado? Aí a mãe fala, filho, só toma cuidado, tá? Não, e essa é uma das partes mais fofas do mangá, essa parte, na primeira vez que eles vão no hotel, tá ligado? É muito fofa, que a ONU, eles iam dormir separados, tá ligado? Só que a ONU fica com medo, aí eles dormem juntinho, aí depois é legal que mostra ele indo trabalhar depois, tá ligado? Fofo. Tem duas funções narrativas, né? A mãe do Haruo tem essa função narrativa de contrastar com a Moemi, e ao mesmo tempo a função narrativa de ser o adulto da história pra gente entender a diferença da mente de um adulto pra mente de uma criança. Tanto que ele adiciona Makoto depois, que é justamente pra trazer a mente de um jovem adulto, assim, né? Na história, que é pra mostrar, pô, ó, a Makoto é tipo a Akira, só que ela é mais madura, assim, ela ama jogo hentai, digamos assim, não lembro como é que é o nome do jogo. É muito foda no mangá, os eroge, né? A mãe, ela tem a personalidade de mãe, né? Então ela meio que, mesmo que não apareça o pai do Haruo na história, pô, ela já foi casada, etc. Já viveu a vida, já viveu muita coisa na vida, per si, né? Enquanto a irmã da ONU, enquanto a irmã da Akira, a Makoto, ela meio que, além dela ser jovem, ela tem a coisa de... Ela se espelha muito na irmã, além dela meio que ser a causa da irmã estar nessa situação, sabe? Então ela meio que, meio do jeito doido dela, ela acaba tentando fazer com que dar alguns conselhos pro Haruo, etc.,
tentar ajudar o Haruo, porque ele tá querendo que, além dele ser feliz, que a irmã dela seja feliz. Mesmo que... Ela tá tentando consertar a cagada que ela não intencionalmente acabou construindo na vida da ONU. Eu acho que também, trazendo a perspectiva, né, que a gente tá falando de serem crianças, mas a gente acaba se revoltando justamente porque é uma história onde o Haruo, cara, o Haruo é muito irritante, cara. Ele é lerdo quando ele já tem seus 13, 14 anos, eu acho, mais, tá no ensino médio já. Saindo do ensino médio, ele ainda continua lerdo da mesma forma. E assim, cara, às vezes irrita esse ponto, mas irrita porque tu tá imerso na história. E eu acho que esse mangá também, ele foi feito para um público mais infanto-juvenil, ele não foi feito para tanto para adulto ler, porque uma perspectiva de um adulto, porra, você se revolta um pouco mais com as situações, porque você sabe já qual que é a melhor decisão a ser tomada, né? Já que a sua perspectiva é de alguém que já viveu por isso, já passou por isso por muitas vezes. Mas se você é uma criança ou um jovem adulto que tá começando a jogar videogame, ou que gosta muito de jogar videogame, é um fã de jogos, é um jovem japonês que pô, Japão tem muito disso, tem muito gacha no Japão e tal, então é muito mais comum você sair de casa para jogar videogame do que no Brasil, é menos perigoso também e tal. Você vai ler como se você estivesse conversando com um amigo, como se você tivesse feito dois, três amigos novos que estão mostrando para você o mundo dos jogos. Então é como se você estivesse discutindo com eles mesmo sobre isso. Ele é muito competente nisso. Só que, ao mesmo tempo que isso é um ponto positivo, também pode ser um ponto negativo, porque é aquela coisa, não é um mangá para todo mundo. O grande mérito da história é desenvolver essa relação deles conforme o tempo vai passando. Quando chega lá na metade do mangá, você já tem uma relação próxima com os personagens, você já tem uma relação próxima com a Ono, já tem uma relação próxima com o Haruo, com a Hidaka. E isso faz com que a história fique mais tranquila de se ler. Mas é muito difícil começar a engrenar em High Score Girl. Justamente porque ele fala muito sobre termos técnicos de jogos, sobre curiosidade de lançamento, sobre a forma que você joga. E isso acaba travando muitas vezes coisas que a gente quer ver no mangá se a gente não está tão interessado nos jogos. Então é um mangá mais difícil de você se apegar aos personagens e às histórias se você não tem um conhecimento inicial básico de jogos. Eu acredito que se eu não conhecesse Street Fighter, não conhecesse Final Fight, eu teria mais dificuldade de me apegar e começar a história do que eu tive. Apesar de eu ainda ter achado um pouco pesado, sim, a quantidade de diálogos exagerado que teve, mas volto a dizer, isso é um problema justamente porque a Square Enix precisa mostrar os jogos para fazer uma propaganda deles, né? É uma forma de marketing comercial, digamos assim. Mas ela ainda é competente em desenvolver isso ao longo da série. Diminui um pouco depois, mais pra frente, mas ainda acaba sendo um pouco pesado. Tanto que a arte mesmo dele melhora bastante, né? Uns painéis lindos, assim, umas páginas duplas muito bonitas, a Square Girl. E tem um traço muito simples, né? Você não espera que isso vai chegar, assim, então, de forma tão clara. O mesmo motivo pelo qual você gosta de High Score Girl é o mesmo motivo porque outra pessoa vai odiar. E isso faz o mangá ser muito contrastante. Acredito que seria interessante alguém que nunca jogou tanto assim, ou nunca teve experiência de jogar videogame, lesse esse mangá, sabe? Uma pessoa mais velha que nunca teve contato com jogos assim, sabe? Será que essa pessoa gostaria do mangá? Será que ela conseguiria engrenar? Apesar de ser um mangá curto, poxa, ler 5 volumes desse mangá já é demorado. Será que ela conseguiria ler 10? Não sei, né? Concordo com o que tu tá falando e eu queria adicionar outra coisa. Eu acho que o Hobbes, ele vai concordar com isso por ele já ter visto o anime, né? Mas eu acho que esse é aquele tipo de mangá que ele melhora quando tu relê ele. Óbvio que ele não é um mangá complexo, né? Óbvio. Mas ele é aquele tipo de mangá que, quando tu relê, tu começa a entender mais a psique dos personagens desde o começo. Óbvio que tu vai pensar que vai ser uma história de romance, que ele vai tentar desenvolver alguma coisa a longo prazo, não sei o quê. Mas tô olhando no começo, um monte de gente irritante, um monte de criança falando merda. A ONU batendo no Haru em toda oportunidade possível, o Haru sendo atropelado, o Haru tirando zero, o professor que bajula a ONU, um monte de coisa no mangá. Fica pensando, mas esse mangá é meio sádico, né? Só que aí não, tu entende que a coisa do quando é criança, o mundo é diferente, etc, etc. Quando eu fui assistir a primeira vez, como eu já falei a primeira vez o anime, cara, nossa senhora. Até eu tancar essas crianças, meu Deus do céu, cara, complicado. Até eu entender que a ONU batia no Haruo, porque ela meio que se preocupava com ele de um jeito estranho, assim que ela dava carinho nele, cara, foi complicado, viu? Mas depois de reler agora, viu, eu entendi, cara. Essas partes nem tanto, mas fica fofo. Isso da ONU não me incomodou tanto porque eu lembrei da época de escola, né? Onde a menina gosta do garoto dela, vai lá e bate nele. Ela é mais agressiva com ele, né? Porque ela gosta dele.
aí eu já não me incomodou tanto. Talvez o que tenha me incomodado seja o triângulo amoroso da Akira, do Haruo e da Koharu, porque eu acho que eles são um ótimo trio de amigos, mas eu acho que são um péssimo triângulo amoroso, cara. Eu sinto que. Porque a história nunca deu qualquer brecha pra gente imaginar, ou talvez ficar em dúvidas, se a Koharu e o Haru poderiam ser um casal no futuro. Acho que sempre ficou muito claro, e dessa perspectiva, eu falo de uma perspectiva talvez pessoal, né? Mas acho que isso aconteça mesmo, de que o Haru e a Akira, cara, eles com certeza ficariam juntos e isso não aconteceria nenhum tipo de empecilho no caminho, assim. A Koharu gostar do Haruo serve muito mais para você ter uma terceira pessoa contrastando com a personalidade da ONU do que necessariamente alguém para atrapalhar esse romance. Tanto que quando a Akira vai procurar o Haruo, ele tá em Shibuya lá, e a Akira dá de cara com ele e a Koharu, eu pensei, cara, agora a Akira vai ficar triste porque a Koharu tá com o Haruo sozinha de noite andando em Shibuya. E os dois vão ter que ficar lá, né? E eu acho que, sei lá, agora vai ter um conflito aí no meio. Não teve. Realmente foi só um encontro. Durou um capítulo, dois no máximo, mas não foi nada que afetasse negativamente a história. Sempre o que dificultou o romance da Akira e do Haruo sempre foi o fato da família dela ser muito exigente, da Moemi não ser permissiva com ela. Quando a Moemi passou a ser permissiva com ela, o mangá já estava perto de terminar. E basicamente eles tiveram que trazer aquele plot da Akira viajar, né, de novo, da Akira ir embora de novo, dessa vez de forma definitiva e tal, para poder aumentar a tensão da história, porque o autor não conseguiu fazer, ou talvez não quis fazer, mas como ele colocou um triângulo amoroso, imagino que ele tentou, a Koharu ser esse tipo de pessoa, né? Que rivalizava com a Akira. A Koharu nunca conseguiu rivalizar com a Akira. Não com relação ao Haruo, né? Mas com relação ao jogo, aquele momento onde elas duas se enfrentam lá no final da história, né, no fliperama, eu acho bem legal, porque mostra justamente a diferença que elas têm. Mas em nenhum momento eu fiquei tenso na partida por conta de quem conseguiria ficar com o Haruo, que era o objetivo dela. Muito pelo contrário, eu sempre fiquei tenso para saber quem que seria a melhor jogadora, né? E eu acho que não era bem a intenção dele essa. Acho que a intenção era que a gente realmente ficasse pensativo com relação a quem que ficaria com o nosso protagonista. Então, eu sinto que ele falha um pouco nessa parada de triângulo amoroso, mas em compensação eles são um bom trio de amigos, assim. Outra coisa em relação a Koharu que eu tenho que perguntar aqui. Vocês acham que ela merecia ter ganhado o embate que ela teve com o Haruo? Eu não vou nem dizer da coisa de, ai, mas é porque eu queria mesmo que a Koharu namorasse ou saísse com o Haruo, etc. Mesmo as explicações que dão lá, eu acho até plausível. Aquela coisa, eu não luto contra uma pessoa que não acha que vai perder, etc. Ou aquela coisa do quando você tá jogando videogame, além da competição, você precisa também ter coração, etc, etc. Vocês acharam também um pouco desequilibrado aquela coisa? Não, a mina, ela tá treinando contra um ápice da cidade dela, contra os caras mais foda, ela tá aprendendo o estudo dos frames, não sei o que, e ela perde. A forma que o Haru venceu eu achei muito besta. Tipo, o Haru já tá com quase nada de vida, mas ele solta um super, ultra, mega golpe, blaster, não sei o quê. O último jogo que eles jogaram, se você entende do jogo, talvez faça mais sentido a isso, né? Mas Uhum. eu nunca joguei. Aquele último jogo ali eu nunca joguei. Acho que não foi. Acho que foi aquele jogo de samurai. Samurai Shodown, então. Acho que foi Samurai Shodown, mas eu não lembro agora. Eu nunca joguei. Então, como eu nunca joguei, eu não tenho noção se realmente isso é possível. Cara, deve ser possível, né? Mas assim, se realmente não é uma forçada de barra muito grande. Mas o maior problema nem foi esse. É porque quando acontece esse confronto, eu acho que falta 1 ou 2 volumes pra terminar o mangá, alguma coisa assim. Então, quando ocorreu esse confronto, eu falei assim, cara, se ele quisesse alongar esse mangá, ele podia fazer o Haruo perder. Eu acho que seria até mais interessante pra história, né? Que aí o Haruo teria que dar uma chance pra Koharu e você poderia ter daí um clima de tensão ali. Será que o Haruo vai dar uma chance pra Koharu? E como o Haruo é uma pessoa que não tem sentimento de amor, ou pelo menos ele não entendeu o que tem ainda, será que de repente ele pode acabar se apaixonando pela Koharu e confundir o sentimento de admiração com o sentimento de romance? Poderia trazer uma coisa a mais pra história, mas o autor não quis continuar por esse caminho. E como o mangá estava próximo de acabar, poxa, ele tinha que vencer a Koharu, porque se ele não vencesse a Koharu, ele não poderia jogar contra a Akira. Então ele teria que treinar de novo, teria que repetir aquele arco de treinamento dele, ele teria que voltar a focar no videogame, tirar o foco da Akira de novo, do romance, e aí o Haruo teria que fazer todo aquele progresso novamente. Inclusive, eu gostaria que tivesse sido até mais explorado a parte dele jogar jogos de romance, né, pra entender as mulheres. Porque me pareceu que aquilo ali foi só feito pra ter um momentozinho de comédia ali, mas não funcionou na prática muito quando ele tava saindo com a Akira e com a Koharu, sabe?
Acho que foi uma cena só que mostrou. Agora foi a cena que ele é atropelado, né? Que agora é a escolha, Haru. Você deve falar pra Kira que você quer sair com ela, ou que você gosta dela, ou você vai ficar nessa. Aí ele lembrou do jogo. Mas acho que foi a única cena, assim. O resto não compensou tanto assim ele ter jogado essa partida, né? E fiquei um pouco triste com isso. E também eu queria que a Kira tivesse jogado o RPG do Haru até o final, né? Acho que o jogo poderia ter sido jogado fora depois que ela tivesse terminado o RPG, assim. Mano, essa parte da RPG eu achei muito fofinho, cara. Ele trabalhando e ainda fazendo RPG pra ONU, cara. Essa fofinha, mano, ele usando os nomes, eu achei legal que a irmã da ONU ficando puto. Fala, mano, que isso? Eu sou um boss? Eu sou um Goblin? Como assim, cara? Eu achei que aí ia desenvolver os sonhos do Haru. Achei que aí ele ia querer trabalhar na área de jogos, de repente ser um desenvolvedor de jogos aí no meio, né? Poderia ter trabalhado sobre isso. Não que precisasse, mas poderia ter trabalhado isso. Tipo, ele falou assim, cara, que legal que é desenvolver o jogo pra alguém, sabe? Que bacana que é ter que esperar a experiência da Akira, mesmo que eu não saiba como que vai ser a reação dela, eu fico imaginando como que ela vai reagir a alguma coisa. Porque aí você teria desenvolvido não só o romance dele, do fato dele estar pela primeira vez fazendo alguma coisa por alguém, mas também usando a paixão dele nos jogos para descobrir o que ele quer ser, já que o Haruo sempre foi esse cara que ele nunca se importou muito com os estudos, nunca se importou muito em ser alguém na vida, ele só vivia a vida dele do jeito que dava, da forma mais simples possível. E a partir daí poderia ser desenvolvido alguma coisa a mais, mas também, né, não é uma coisa que afeta negativamente o mangá. Também eu acho que o Haruo nunca se interessou por isso. Ele viu, foi legal, mas foi trabalhoso pra caralho. Uma vez só já tá bom, já. Vou voltar pros meus joguinhos e é nóis. Tem um outro ponto da história que eu queria saber a opinião de vocês, que é o arco de Shibuya. Bom, ele tem umas funções dele, mas vocês acham que eu entendo que é uma história de romance, então obviamente isso vai acontecer de uma forma ou outra. Mas vocês acham esse arco meio enrolado? Porque eu entendo a ideia de tu querer mostrar aquela coisa do... Aí é o Haruo tendo a fase rebelde, que nem um adolescente tem uma fase rebelde, demonstrando mais do que nunca a tentativa de afastamento da Hidaka, etc, etc. Mas, pô, esse arco é muito chato, caralho. Não tão ruim, eu não acho tão ruim assim, eu tô exagerando um pouco, óbvio. Sei lá, é um arco inócuo pra história, eu não sei. Eu não acho tão chato. Ele virou um adolescente do mal, mas ele não queria, tá ligado? Porque só que foi pra Shibuya que fala, mano, tem um fliperama muito foda lá, bora. Ele sem querer foi... A gangue chamou ele pra jogar, tá ligado? Mas assim, eu não acho esse arco chato, não. Eu acho legal porque ele desenvolve mais a Hidaka como player, tá ligado? Como jogo, mas desenvolve ela também mais como personagem. Eu não achei esse arco tão chato, porque esses arcos, mas assim, meio fora de contexto de romance, assim, é assim que depende muito se eu gosto dos personagens em si do mangá, mas como eu gosto dos personagens de High Score Girl, foi um arco bacana porque mostrou mais a parte diferente do Japão pros gringos, que tem os pessoal que não liga pra nada e vai ficar o dia inteiro jogando. Uma massa é que o conflito se resolve no final com, não, a gente jogou boliche aqui, a gente se tornou amigo, tá? Os três viraram grandes amigos. Voltando àquela coisa de quando tu é adolescente, tu parece que todo mundo é seu inimigo, ou que as coisas são mais enormes do que parecem, só que no final das contas, mas é só um cara que joga videogame também, sabe? Não quer que você morra. É tudo muito rápido e tudo muito efervescente, né? Aquela coisa do, aí tu tá namorando, aí tu termina o namoro, aí uma semana depois tu tá namorando a amiga dela, e a amiga para com a amizade, termina de novo, aí a amizade volta. É tudo muito intenso. Assim, eu sinto que o autor, né, nesse momento da história, ele queria fazer um paralelo com a história da Akira, onde o Haruo precisou ir atrás da Akira pra Akira poder voltar a ser quem ela era, sabe? Porque a Akira teve um arco onde ela fugiu de casa, ela ficou deprimida, e o Haruo procurou por ela em todo lugar. E esse arco dela eu achei competente, porque ele realmente eu senti a tensão da história, né? A Akira fora de casa, uma menina que é reclusa, que nunca se rebelou contra ninguém, onde a gente não conhece muito os sentimentos dela, e ela tá em algum lugar que o Haruo não sabe. Então ele tem que voltar na história e lembrar dos lugares onde ele passou com ela. Cara, isso é muito louco, porque a gente começa a ter um trabalho de detetive, que nem o Haruo, e pensar, poxa, onde é que ela foi, cara? Eu sou uma criança, sabe? E esse arco é resolvido com eles dormindo em um hotel juntos, o que cria também uma tensão pra gente pensar, poxa, será que agora alguma coisa vai acontecer entre eles? Então, esse arco da fuga da Akira, ele é muito mais carregado de emoção do que é o do Haruo. O do Haruo, em nenhum momento eu senti uma curva de tensão ali. Porque se por um lado ele quer mostrar que a história é feita na visão de uma criança, então ele precisa fazer com que isso se mantenha também na hora que o Haruo vai pra Shibuya. Porque assim, ele quer mostrar que criança é muito influenciável e facilmente você se influencia entrando em um grupo qualquer. Você entra num grupo de delinquentes, você quer ser o fodão, você quer ser o cara que se destaca. Se o pessoal te elogia, você já se sente um fodão e tal. Só que
a tensão que deveria ter, que o Haruo sempre fala, nossa, mas pra Shibuya é muito perigoso e tal e tal. Em nenhum momento a gente sente essa tensão de perigo. Não porque é o Japão, né? Porque o Japão é seguro e tal. Mas no sentido de que a gente não tem a visão da criança tendo esse medo. Talvez ele pudesse utilizar jogos de terror pra mostrar como que o Haruo enxerga Shibuya de uma forma aterrorizante. E aí sim o Haruo entrar nesse grupo de amigos. Pô, tu tá esquecendo uma coisa muito importante aqui. Pô, o cara do gel foi roubado. Não, e é engraçado porque o perigo que ele coloca em Shibuya acaba saindo da curva de nossa, eu posso ser assaltado, eu posso ser sequestrado, pra curva de nossa, Shibuya tem muita coisa pervertida, então não é pra menor de idade, sabe? Ele começa a entrar pro lado mais adulto das coisas, mais 18. Tanto que quando a Makoto chega em Shibuya, quem é influenciado é a Makoto, não o Haruo, né? A Makoto que fica louca porque ela tem um monte de coisa pervertida em Shibuya, tem um monte de jogo erótico e tal. E Shibuya realmente é um lugar mais pra adultos, pra você chegar lá, você se divertir de uma forma mais diferente. Você vai conversar com pessoas mais que têm uma experiência maior em outras coisas, assim como aquela menina, né, do grupo do Haruo que começou a se apaixonar por ele do nada, assim, mas que ela já tinha experiência em namoro. Tanto que tem um painel, não sei se vocês perceberam, que eles estão falando sobre mulher. E aí tem dois amigos do Haruo que estão nesse grupinho de Shibuya, e esses dois amigos do Haruo tá escrito virgem nos dois, mas nas duas meninas não tá escrito virgem, né? Então, tipo assim, ele tá querendo dizer pra mim no mangá que as duas meninas já não são mais virgens, mas aqueles dois garotos são. Assim, ó, quem tá em Shibuya é uma galera da pesada, uma galera que já conhece a vida, né? E o Haruo não. Só que essa curva de tensão, ela é aliviada justamente por conta da Koharu, porque a Koharu tá diretamente ligada a esse grupo. A Felícia, que é a líder do grupo da Koharu, né? Ela já conhece esses caras, ela já conversa com eles, ela já tem um contato ali. Então, tecnicamente, o Haruo não ficou desaparecido em nenhum momento. A gente nunca ficou com medo do Haruo ser mal influenciado, do Haruo ir para outro lugar, porque a Koharu sempre esteve ali. A Koharu sempre estava do lado dele. Então a gente meio que eu senti mais como uma forma de afastar o Haruo da Akira do que do Haruo das pessoas boas, assim, né? Não que ele tivesse com pessoas ruins, mas não eram boas influências pra ele. Então, assim, eu acho que na percepção da Akira, se a história fosse na percepção da Akira, talvez fosse mais tenso. Era na percepção do Haruo. E, cara, a Makoto achou ele muito fácil, a Koharu tava sempre envolvida com ele, os amigos do Haruo, todos eram, tipo, só infantis, mas nenhum deles tentava influenciar o Haruo pra fazer alguma coisa errada. O máximo que aconteceu foi o Haruo quase ir pra um karaokê com as meninas, assim, sabe? Porque karaokê no Japão, pra quem não sabe, é usado pra encontro, né? Ele é usado muito pra você ter relações também, às vezes, com alguém lá e tal. Então, o máximo, assim, mas fora isso, não aconteceu, assim. Então, eu acho que a curva de tensão desse arco fez com que ele parecesse um pouco mais enrolado do que ele é, né? Concordando com o que tu tá falando, ele parece que é uma barriga na história, né? Ele tem um objetivo dele, ele meio que cumpre, só que tu fica vendo capítulos e capítulos que tu pensa, pô, mas ou ele podia ter feito de uma maneira melhor, ou ter feito de uma maneira mais curta, mais concisa do que ele tá tentando dizer, entende? Ele tenta trazer uma moral que é totalmente justa e totalmente, talvez até necessária para a idade que ele tá tendo. Só que tu não sente a seriedade que o tema precisava ser explorado, né? Ele tenta criar isso como se fosse um arco de tensão. Ao invés de ele criar um arco de. Só que ele faz um arco de competição ao invés de fazer um arco de tensão, entendeu? Uhum. O ponto do arco sempre é a competição entre uma região e outra. O fato do Haruo estar em um outro time jogando contra o time da cidade dele, sabe? Só que, no fim, isso não é tenso, sabe? Não é nada demais, assim. É só mais uma das competições que o Haruo entrou entre tantas outras. Na verdade, é até mais perigoso o fato do Haruo ter fugido naquele passeio que ele tava e ido pra competição de Street Fighter do que, tecnicamente, ele tá jogando contra o pessoal da cidade dele, sabe? Ele Uhum. pega o metrô e já tá lá. Então, assim, é difícil administrar essa tensão. E o autor meio que desviou o foco. Ele mudou o foco para uma competição, assim, que o ponto era fazer Haruo versus Koharu. Aquela parada, né? Quando o protagonista se perde, geralmente alguém que gosta muito dele luta contra esse protagonista e acaba ganhando dele, porque esse protagonista só pode vencer quando ele tá no seu melhor momento, não quando no seu pior momento, né? Esse é o objetivo de muito mangá shonen, assim. Uhum. Esse mangá não é diferente, ele tenta fazer isso nesse arco, mas eu acho que falha um pouco. Importante mencionar que esse arco não é nem tão longo, assim, a gente tá gastando tempo. O que eu queria mencionar é isso, que isso me incomodou, mas isso não. Isso per si não. Sinceramente, esse arco não dura nem um volume, então. E o final? Vocês choraram com o capítulo final? A reta final do mangá eu acho bem emocionante. Tipo, o jogo deles. Mano, eu real pensei que o Haruo ia ganhar.
mas não ganhou, tá ligado? Eles não cumpriram a promessa, a ONU foi embora e o Haruo ficou em casa, tá ligado? Sem ninguém. Imagina se o mangá terminasse com um final broxa, assim, tipo, ela ganhou, aí ela viaja e acaba o mangá. O que eu achei mais bonitinha essa cena, o fofinha dela mostrando que ela guardou o anel do Haruo, tá ligado? Ela entregando pra ele, ó, eu falei, eu guardei o anel. Fofo também. Mas é algo bonitinho em toda a história, né? Tu vendo aquela coisa do. Principalmente da mudança do fundamental pro médio, aquela. Pensa assim, pô, mas a gente tá distante, eu não sei nem se ela gosta mais de mim, se ela se importa comigo, não sei o quê. Aí tu vê ela com o colar no pescoço, usando por anos e anos. O que eu mais gosto da fase final, assim, dessa parte, é o fato da Koharu ser quem diz pra ele ir atrás da Akira, né? Porque ele quer carregar, assim, ele quer dar emoção pra história, ele consegue trazer essa curva de tensão. Claro que ele dá uma forçada, né? Porque, pô, a Akira entregar o anel pra ele assim desse jeito, realmente até eu pensei que a Akira né, tava puta com ele por algum motivo, por ele não ter ido atrás dela, né? Achei que nem era para um recado pra ele. E também tem o fato de que o avião, coincidentemente, o avião dela teve que voltar, né? Aí por isso que eles se encontraram. Mas ele fez tudo isso só pra ter uma curva de tensão. Não foi coincidência, tá? Porque tu viu a explosão que teve dos jogos, né? Lá no avião. Não, verdade. Cara, não, o objetivo dele foi realmente os jogos que guiaram eles o caminho todo. O Guile finalmente se uniu com o Zangief para eles poderem derrubar o avião e, Exatamente. e a Akira poder voltar para receber o anel, né, cara? Caraca, velho. Olha que lindo, né? É legal porque, tipo, o autor ele coloca esses bagulho, tipo, de jogo, tá ligado? Na vida real. E é muito legal ele, nessa reta final, ele andando e, tipo, o jogo falando, não, vá. Vá, você tem que enfrentar seu medo, você tem que ir lá, tá ligado? Porque ela é seu objetivo de vida, tá ligado? Os jogos fazendo o Haruo se evoluir como pessoa, cara. Isso que eu acho muito legal, porque o videogame acompanhou o Haruo como uma pessoa, tá ligado? Isso que é muito foda, cara. Os personagens, o Guile virou um personagem do mangá, cara. E o momento que eu acho maravilhoso do Guile é quando tá o Koharu, o menino lindo e o Haruo, né, voltando pra casa. Aí o Guile fala assim, ó, ei, cuidado aí, ó, acharia melhor você dar uma volta. Aí, ué, aí só entra na casa e tá lá a ONU, com a mãe, com a Makoto, todo mundo lá. E puta, fudeu, a tensão vindo agora. Aquela parte onde os três estão jogando videogame ali, cara. E como que filho da puta amigo dele, né? Ele vê que tá aquele silêncio constrangedor, assim, de ninguém falando nada, o cara só vai embora, velho. Mas voltando pro final, é que tem uma sequência de uns 80 páginas duplas no final. Mas, porra, eu acho muito foda a página dupla que tá todos os jogos que apoiando eles lá. Tá o Guile, tá os mirim do Bubble Bobble. É aquela coisa do quão os games uniram eles a ponto de, sei lá, os games significam tanto que no momento, até no momento simbólico pra vida deles, o jogo tem que ser representado de alguma forma, porque eles se juntaram por causa do jogo. Nossa. Cara, esse quadro praticamente final de todos os jogos, cara, é muito legal porque mostrou todos os jogos que eles jogaram juntos. Ficaram felizes com os dois ficando mais ou menos juntos, entre aspas, tá ligado? Esse painel seria mais interessante também se a gente fosse muito gamer, né? O que não é o caso. Mas seria interessante também aquela coisa do. Porque o mangá termina mais ou menos no fim dos anos 90, assim, né? E o mangá é do começo até o fim, mais ou menos. E tem aquela coisa de tu olhar e dizer assim, nossa, não só a evolução deles, né? Mas a evolução também do mundo em relação a tudo. Pensar que, pô, eles começaram lá jogando um Street Fighter 2, não sei o que, olha o quão longe os jogos foram e o tempo que eles viveram juntos, né? O ponto é a volatilidade de você ser um jovem versus a volatilidade que o mundo da tecnologia vem mudando dos anos 90. Cara, eles começaram jogando o Street Fighter de fliperama, onde você só podia fazer apertar um botão e ir pra frente, para um jogo de Street Fighter onde tinha uma série de sequências de botões, onde você desbloqueava o personagem, conseguia fazer um combo, pro jogo 3D, né, lá no PlayStation 1. Então, quer dizer, ele aumentava, ele evoluiu tão rápido as coisas, né? Era uma época onde as coisas evoluíam mais rápido do que agora, inclusive. E eles evoluindo juntos, sabe? Eles jovens, não conhecendo nada, aí eles vão pra vida, conhecem pessoas e, cara, as coisas voltam a ficar cada vez mais tensas, assim, e até o ponto onde eles conseguem entender os próprios sentimentos, né? Quer dizer, o Haruo, né? Porque a Kira acho que sempre entendeu o que ela sentia. E outra coisa falando de jogos outro simbolismo, esse é muito óbvio, mas ainda assim eu achei muito foda quando aconteceu, dele representar a persona do Haruo com o Guile e a persona da ONU com o Zangief,
Aí tem um momento que ele diz assim, cara, é nesse momento que você percebe o amor, não sei o que, é nesse momento que você percebe que você tá falando com uma mulher. Aí o Zangief vira uma Chun-Li. Porra, isso é muito foda, cara. Ele contrasta, né? Eu acho muito engraçado esse traço de personalidade da ONU, dela sempre gostar de jogar com caras fortes e parrudos, né? Que contrasta muito com ela ser uma menina fofinha, tímida na dela. É muito engraçado isso. O fato do Haruo se jogar de Guile é justamente que o Guile não é o personagem mais forte do jogo. Com o tempo, ele vai se tornando o personagem mais fraco, o que faz com que o Haruo tenha que. Porque no início o Guile era apelão, né? Lá no Street Fighter 2. Aí nerfaram o Guile, e com o tempo, o Haruo precisa progredir nos videogames e melhorar nos jogos. Assim como o Guile precisa ser jogado de forma melhor para que ele seja um personagem que se iguale a outros. Enquanto que a Akira sempre foi tão boa nos jogos que, mesmo ela jogando com um personagem como o Zangief, que tecnicamente é mais fraco, ela sempre conseguiu sair melhor e ser assustadora. Então a Akira fazia jus à aparência do Zangief, de ser uma menina assustadora e que jogava com um personagem que não deveria ser tão problemático, mas que acabou se tornando. Enquanto que a Koharu é o tipo de garota que ela sempre preferiu jogar com os mais fortes porque ela faria tudo que precisasse para ganhar. Só que o único momento onde existe uma mudança de fato nisso é quando a Akira tá duelando contra o Haruo e finalmente ela pega uma mulher, né? E aí eles estão jogando na casa dela até que o Haruo vai dormir na casa dela, né? Que o dia tem um videogame lá para eles. E aí o Haruo, ele estranha, poxa, por que a Akira, você pegou uma mulher? E a Akira pegou uma mulher naquele momento e mudou do Zangief pra uma mulher, porque é um momento onde eles não estavam jogando como dois rivais, eles estavam jogando como um casal, né? Como dois apaixonados, como um garoto e uma garota. E ela queria que o Haruo visse dessa forma, era um encontro romântico deles, era uma forma de mostrar pra ele que aquele encontro era diferente. Cara, esse simbolismo que ele fez com os personagens, assim, eu achei muito bom, acho que poderia ter tido até mais disso. E também dá pra dizer que o Zangief, além do que tu falou, é a coisa dela ter aguentado as coisas da vida e ter crescido a ponto de se tornar uma pessoa forte, a ponto de talvez as pessoas não necessariamente olharem ela com bons olhos, etc, etc. É porque vai flutuando no jogo, né? É importante também mencionar que eu acho engraçado, historicamente, o mangá ele começa no Street Fighter 2 e termina no Street Fighter 2, né? Porque ele lançou 82 Street Fighter 2 e nenhum Street Fighter 3, né? Muito foda. E também, voltando ao ponto, e também mesmo que o Guile possa se tornar um personagem pior ou melhor, tem a persona do Haruo dele ser um cara teimoso, né? Mesmo ele sendo teimoso, que é uma coisa que prejudica ele de uma forma, ainda assim ele consegue reverter a situação, consegue buscar algo de bom, ele consegue se crescer mesmo em situações adversas, né? Tá evoluindo como pessoa, porque no começo da história ele não queria. Ele só queria jogar, tá ligado? Foda-se a vida. Ele também não queria Exato. buscar evolução. Só que ao passar do tempo ele viu que ele começou a trabalhar. E teve até aquela parte que ele se esforçou muito pra tentar entrar na escola da ONU. E não conseguiu, tá ligado? Ele foi evoluindo como pessoa até chegar a começar a trabalhar, tá? Fora a parte do amor, que eu acho que ele deu uma forçada pro Haruo não demorar pra descobrir, né? Eu acho que foi bem, bem exagerado o fato do Haruo demorar até o final do terceiro ano pra descobrir um sentimento de amor. O resto eu acho que é muito realista com o que é um amadurecimento, né? A gente vai crescendo e vai tendo mais responsabilidades e a gente percebe que se a gente focar só em jogos, isso pode acabar afetando a nossa vida. Só que mesmo a gente crescendo, mesmo ficando adulto, mesmo envelhecendo, a gente ainda mantém aquela raiz de quando nós éramos crianças. A gente ainda tem carinho por essas coisas, a gente ainda gosta. Pô, muitos de nós aqui do WJB, pô, a gente lê mangá há muitos anos. E agora, com a gente já sendo adulto, grande maioria, né? Acho que todos já são adultos, tendo as suas responsabilidades, estando mais velho, a gente ainda gosta, a gente ainda lê. A gente tem menos tempo, a gente tem que dividir essas tarefas com o nosso trabalho, com a nossa vida pessoal. Imagino que tenha sido muito difícil em algum momento da nossa vida onde a gente pudesse conseguir dividir entre ler mangá, assistir anime e tal, e fazer as nossas obrigações de adulto. Mas isso, de certa forma, foi muito importante pra gente. E possivelmente a gente vai ter filho, vai casar e tal, e vai continuar com esses hábitos, porque a gente não vai deixar de amar isso, né? Assim como o Haruo não deixou de amar os jogos. Amadurecer, na verdade, é só você saber equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. Enquanto que. E não necessariamente abrir mão daquilo que você amava, né? E a mensagem da história é muito clara. Se você for um adulto ou um jovem, não interessa. Você ainda pode jogar videogame, se divertir, aprender com os jogos. O que importa é que você tem que saber dividir isso na sua vida. Tanto que eu acho que é um mangá justamente para infanto juvenil, justamente para ele olhar pro Haruo trabalhando e falar assim, cara, eu posso ser um profissional decente, eu posso ser uma boa pessoa e posso jogar ao mesmo tempo os jogos da Square Enix.
E isso é uma mensagem importantíssima para se passar, especialmente para um mangá de marketing, onde é muito fácil ser irresponsável, né? E acabar exagerando, pesando a mão no marketing e acabar deixando a história muito enviesada, e não é o caso. Eu vou perguntar pra vocês, quais são os personagens favoritos de High Score Girl? Ah, cara, querendo ou não, exceto quando é algo muito contrastante, eu não busco ter um personagem favorito, né? Ainda mais com uma história que é muito focada em um personagem, né? Então, cara, não tem como mencionar que, cara, o casalzinho, o Haruo principalmente, todo o desenvolvimento dele é tão interessante, então eu digo Haruo mesmo. Mas não pode esquecer outras pessoas, né? Porra, o Mordomo, né, cara? Pô, Adoro atropelar o Haruo, velho. que joga patinco, né? Não, meu personagem favorito do mangá é a Makoto, cara. Toda vez que ela tá no mangá é muito engraçado, cara. Mano, é legal que ela é o contraste da ONU, cara. A ONU é certinha, bonitinha. Ela vai pro caralho mesmo, em Shibuya, cara. Ela quase vai pro lado do mal da força e nunca vai voltar pra casa, mano. O personagem que eu mais gosto também é a Makoto, porque é a personagem que eu mais me identifico da história, né? Fora a parte do romance, que ela é muito travada, que ela não, tipo, nunca experienciou romance e tal, não tem tanta prática com isso. Eu acho que ela tem uma certa maturidade daquele jovem, né? Que, tipo, poxa, você não precisa levar uma vida extremamente regrada pra ser alguém na vida, pra ser alguém interessante, pra ser uma boa pessoa, né? A Makoto prova isso várias vezes na história, que ela é uma excelente irmã, mesmo que ela não tenha sido criada como a Akira, mesmo que ela tenha, a Moemi tenha desistido dela logo cedo. Só que ela é mais humana do que a Akira, digamos assim, né? Ela é introvertida, mas ao mesmo tempo ela gosta de coisas safadas, mas ao mesmo tempo ela não é uma babaca com ninguém ali, ela não tenta, tipo, induzir o Haruo pro mau caminho, ela sempre apoia o romance deles, ela tá sempre junto ali. Ela seria o tipo de pessoa que eu seria super amigo dela, assim, se ela existisse, sabe? Então, por isso que eu gosto muito da Makoto. E do Mordomo, né? Acho que é a única pessoa da história que dá um alento pra gente, porque sempre que ele aparece, a gente sabe que a Akira pode ser um pouco mais feliz, né? Ele ajuda a Akira muitas vezes na história. E, Uhum. cara, mas acho que um que é pouco citado é a mãe do Haruo, cara. Eu acho ela muito engraçada. Várias vezes o Haruo querendo alguma coisa assim, ela vai lá. Ei, filho, olha só, você não é querer dizer nada, mas acho que você tem que encontrar sua namorada. Mas, mãe, eu quero terminar o jogo. Não, não, você tem que encontrar sua namorada agora. E aí ela traz uma visão adulta, né, da parada. Mas enfim, é isso, né? Pô, esse mangá é bom, muito bom. E, Hobbs, o despedida, mais alguma consideração final, etc. Eu que já queria revisitar High Score Girl já tem muito tempo já desde que eu vi o anime. Foi muito legal. Me pegou de surpresa ter gostado muito, de ter gostado mais de High Score Girl. Cara, foi um podcast bacana, gostei. E se vocês querem mais algum programa, 50 aí no Pix, que a gente tá aceitando pra te fazer outros programas. Só que assim, depende também. Você não vai me dar 50 reais pra fazer um Reborn mês que vem também, né? Calma, tem que negociar, né? Então é isso, gente. Até mais e se cuidem. Talion. Cara, eu queria primeiramente agradecer ao Rude, né, por ter me proporcionado a experiência. Certamente esse seria um mangá que eu jamais leria se não fosse doado pelo Rude, se o Rude não tivesse pedido. Porque não é o meu estilo de mangá, não é o geralmente que eu costumo gostar. Vendo a capa, eu teria um pouco de preconceito com o traço. Eu não tenho muito preconceito com esse tipo de mangá, mas assim, entre vários mangás que eu tenho na fila para ler e esse, eu priorizaria os outros, sabe? Então, mas assim, eu sempre tive a curiosidade, justamente porque na Netflix esse anime sempre ficou na página inicial, sempre tive dúvidas assim, se seria legal ou não de assistir. E no fim agora eu tive a oportunidade de ler, né? Me surpreendeu positivamente. É um mangá que eu tive muita dificuldade de começar a história, né? O começo pra mim especialmente foi muito difícil. Depois que eu começo a me apegar aos personagens, fica legal. Assim, quando você vai lendo, fica legal. Mas é um mangá que eu acho que ainda é melhor de se ler com bastante calma. E não necessariamente volume a volume cada dia, que foi o que eu fiz, né? Eu acho que é mais legal se você ler de pouco em pouco, assim, ler metade de um volume, ou ler 3 capítulos um dia, dois, e depois no outro ler outro. Vai ser uma experiência talvez mais fácil, né? Então, mas eu recomendo mesmo assim, tá? Todo mundo que gosta desse tipo de mangá, especialmente se você for gamer dos anos 90, vai gostar muito dessa história. E, enfim, né? Eu gostei bastante, acho que gostei do final ter uma resolutividade positiva. E espero que todo mundo que tenha visto esse podcast leia o mangá, porque vale a pena de fato, né? Mas volto a dizer, como a gente falou ao longo do podcast, é meio nichado. Eu acho que é mais interessante você ouvir o que a gente falou antes e se perguntar, será que é pra mim? Se for, dá uma lida que vocês vão gostar, assim. E isso aí, né? Valeu, Rude, doe mais pra gente fazer mais mangás assim. Ou outros mangás que você goste, né? Exato. É isso. Tá tudo aí na descrição para você conferir as nossas redes sociais, parcerias, redes sociais do WJB, o Apoia-se, Aurelo, o PicPay, que você pode fazer com que um programa como este, que nem o Rude patrocinou a gente, seja possível. Então, quem tiver interesse, pode ir lá e é isso, né?
Até um próximo WJ Review. Uou!